Hello and welcome to another episode of India and Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar pequenas quantias usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, professor Mohammad Marandi. O professor Mohammad Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. welcome back to India and Global Left. Muito obrigado por me convidar novamente. É sempre um prazer. I wanted to ask you your response about Eu queria saber sua opinião sobre toda essa encenação em relação à distribuição de alimentos em Gaza. Sabemos que nos últimos 4 ou 5 dias a mídia ocidental tem apresentado como se muita ajuda alimentar estivesse entrando, e eles mostram imagens de alguns desses caminhões entrando pelo corredor de Ziquim, no norte. Esses caminhões são, em sua maioria, da Jordânia, e alguns estão passando por Kerem Shalom, vindos do Egito. Além de Dilmamensimanites, Spurs Nemirids Árabes Unidos e pela Jordânia. Jordan. And the Western media has presented it as if this is a big A mídia ocidental apresentou isso como se fosse uma grande solução para a fome e a escassez que ocorrem lá dentro. Mas a ONU afirma que nos últimos 4 dias, apenas 169 caminhões entraram, enquanto o mínimo necessário seria de 600 caminhões. As pessoas estão pulando nos caminhões antes mesmo de eles chegarem ao depósito. E, finalmente, hoje, Donald Trump disse que Israel iria supervisionar a distribuição de alimentos. Ele afirma que, se eles quiserem administrar isso, eles vão administrar negando efetivamente o que outros vêm exigindo há meses, desde que o bloqueio foi imposto. Se possível, gostaria que você nos dissesse sua opinião sobre essa encenação de que muita comida está entrando em Gaza. Gaza. Yes, I think it's 600 trucks a day. Sim, acho que são 600 caminhões por dia. What, has been Então, o que foi enviado para Gaza nos últimos dias realmente não é nada. E Trump, obviamente, está ajudando Netanyahu no Holocausto. Não há outra forma de enquadrar isso. Os Estados Unidos e o regime israelense são parceiros nesse genocídio e estão trabalhando arduamente para exterminar o povo palestino. Não há outra maneira de interpretar isso. A mídia ocidental é cúmplice, mesmo aquelas que apoiam os opositores de Trump no establishment político. Quando se trata de política externa, eles são todos iguais. Vimos isso com os ataques genocidas ao Líbano, os ataques genocidas ao Iêmen, a guerra contra o Irã. Quando se trata do regime israelense, todos estão na mesma página. when it comes to the Israeli regime, they're all on the same page. And so Western media has been desperately trying to E assim, a mídia ocidental tem tentado desesperadamente minimizar a catástrofe que estamos vendo acontecer em Gaza. Imagens de crianças famintas, crianças que morreram de fome, tudo isso está visível online, mesmo com a grande tecnologia censurando tudo. Hoje em dia, o TikTok está censurando cada vez mais. O Facebook e o Instagram, claro, sempre foram cúmplices no Holocausto. E o Twitter, minha própria conta está com shadow ban, não há dúvida disso. Então, as grandes empresas de tecnologia estão tentando suprimir a disseminação de informações. Os principais veículos de notícias ocidentais estão tentando enganar o público e fornecer desinformação e informações falsas. E mesmo assim, o mundo está vendo a realidade. A realidade está vindo à tona. The globe is seeing the reality. The reality is coming through. And children are dying. Infants are dying. E crianças estão morrendo. Bebês estão morrendo. O regime israelense impediu deliberadamente até mesmo a fórmula infantil de chegar a esses recém-nascidos. Não há mais nada que eles possam esconder. Mas, novamente, isso mostra o quão cúmplice é o Ocidente coletivo. Não são apenas os políticos. São as elites, os jornalistas, os diplomatas. Diplomatas ocidentais em Israel. Nenhum deles está reclamando. E agora, para evitar que a indignação pública cresça, você vê o presidente francês e o primeiro-ministro britânico falando sobre reconhecer a Palestina em algum momento no futuro. Isso basicamente permite que o regime israelense continue com o genocídio por enquanto e termine o trabalho.
with the genocide for the time being and to finish the job. How despicable it is for Steve Witkoff, the Quão desprezível é para Steve Witkoff, o enviado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que tem liderado essas negociações em Doha, agora suspensas. Mas as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas, estar visitando Israel, segundo alguns relatos da mídia, em breve para investigar se comida suficiente está entrando ou não em Gaza. Supostamente, ele irá àqueles 4 locais onde as fundações humanitárias de Gaza e as FDI estão atirando nas pessoas, porque a multidão aparentemente é grande demais. Há muitos relatos sobre isso. Anthony Aguia, do relatório dos veteranos dos Estados Unidos, é simplesmente chocante. Há pelo menos muitos. A presidente da Associação de Proteção ao Medicaid escreveu um relatório chocante quando visitou a cidade de Gaza. E mesmo assim, os Estados Unidos, que têm todas essas informações do mundo todo, ainda precisam ir lá para verificar se comida suficiente está entrando ou não em Gaza. if enough food is going into Gaza or not. So he's a Zionist, and he's Netanyahu. Ele é sionista e aliado de Netanyahu, assim como Anthony Blinken, assim como Biden, e Trump também é aliado de Netanyahu. Eles estão todos juntos nisso. Isso é um holocausto sendo realizado pelo Ocidente. Não é só os Estados Unidos. Não é só o regime israelense. Não é só o Reino Unido. Não é só o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia ou a União Europeia. São todos eles. Mas está sendo liderado pelos Estados Unidos, porque sem os Estados Unidos, isso não aconteceria. Mas eles estão todos juntos nisso. Toda a mídia no Ocidente sabe exatamente o que está acontecendo. Eles sabem exatamente o que está acontecendo desde o início. Eles sabem que isso também não começou em 7 de outubro. Eles sabem exatamente o que tem acontecido nos últimos 76 anos. Mas eles apoiam o regime israelense. Eles apoiam o etnossupremacismo. Nada mudou no Ocidente desde o século XIX. Nada mudou desde o século XVIII. Essa é a mesma mentalidade racista, disposta a fazer qualquer coisa em nome do seu próprio supremacismo. A única diferença agora é que isso está sendo feito diante de uma audiência global. O que estamos vendo em Gaza, o que torna esse crime único, é que está sendo cometido diante dos seus olhos, dos meus olhos e dos olhos de todos que estão assistindo a este programa. Isso é novo, e talvez faça disso o maior crime da história da humanidade, porque está sendo cometido de forma deliberada diante dos nossos olhos e está sendo negado diante dos nossos olhos. Nós vemos acontecer, e eles nos dizem que não está acontecendo. Witkoff está indo basicamente para ganhar tempo. Ele pode fazer algumas críticas e dizer que estão trabalhando duro, mas a situação é diferente. Ele é um criminoso. Ele está fazendo o possível para dar espaço ao Netanyahu para continuar, assim como o regime francês e o regime britânico, que falam sobre reconhecer um Estado palestino. Reconhecer um Estado palestino, façam isso ou não, não vai mudar nada. A única coisa que vai trazer mudança é impor sanções, estrangular o regime israelense. Talvez você se interesse em saber que, apenas alguns dias, 3 ou 4 dias atrás, a UEC sancionou vários iranianos por violações de direitos humanos ou algo assim. Não sei quem são, só vi na notícia. Nem me dei ao trabalho de olhar. Então, o regime israelense está realizando um holocausto. E alguns dizem que bem mais de 400 mil pessoas já morreram. Pessoas que morreram de fome, pessoas que morreram de doenças, pessoas que foram feridas e depois morreram, pessoas cujos corpos estão desaparecidos, cujos corpos foram completamente destruídos, milhares de pessoas sob os escombros. Alguns dizem que bem mais de 400 mil pessoas morreram. Mesmo assim, ninguém está sendo sancionado. E o que é ainda mais desprezível é como Erdogan, Mohammed bin Zayed, Aliyev, em Baku, Abdullah, na Jordânia, todos esses países e outros, continuam fazendo negócios normalmente com o regime israelense porque estão no campo americano, porque são procuradores obedientes dos Estados Unidos. Nenhum deles rompeu relações. Nenhum deles rompeu laços econômicos. Nenhum deles, no caso da Turquia e seu parceiro Aliyev, interrompeu o fluxo de petróleo.
Nada. E quando esses países da região não fazem nada e continuam cooperando com o regime israelense, como vamos convencer países fora da região a romper relações com o regime, a impor sanções ao regime na África, na América Latina, em toda a Ásia? Então não só eles são cúmplices, mas também estão ajudando o regime israelense a continuar esse genocídio, apesar de fingirem ser apoiadores, como Erdogan faz quando faz seus discursos de vez em quando, ou Mohammed bin Zayed faz através desses lançamentos aéreos, que basicamente são oportunidades para fotos. Eles não têm impacto algum no local. Eles não ajudam os palestinos de nenhuma maneira, forma ou aspecto. E a quantidade de comida que chega através desses lançamentos aéreos é quase nada. Palestinos são mortos durante esses lançamentos, e parte da comida cai em territórios que servem como alvo fácil para esses soldados do regime israelense, que adoram matar crianças, que adoram massacrar mulheres e crianças. Vemos isso o tempo todo. Só hoje, retuitei um vídeo em que eles atiraram em uma criança à distância de um atirador de elite. Ele atira nessa criança e então todos o aplaudem. Eles o incentivam, dizendo que foi incrível ele conseguir matar aquela criança de tão longe. Esses são os monstros com os quais o mundo está lidando. No entanto, regimes regionais, por serem obedientes a Trump e à Casa Branca, ou porque não querem irritá-los, estão dispostos a ajudar esses regimes. Mas Witkoff, seu papel basicamente é permitir que o regime israelense ganhe tempo, porque o mundo agora está indignado. Já discutimos isso antes. A imagem do regime israelense no Ocidente foi destruída. Mas está ficando ainda pior. Quando você pensa que não pode piorar, piora. Porque agora você vê essas imagens de bebês morrendo de fome. Você vê essas imagens de homens morrendo de fome. E isso é um pedaço pequeno de terra. É fácil levar comida para Gaza. É o regime israelense que está bloqueando, e são os regimes covardes que mencionei, que permitem que isso aconteça. Então não vamos... Witkoff não vai trazer nenhuma mudança real. Pode haver algumas pequenas mudanças, mas o objetivo é exterminar o povo palestino. O objetivo é se livrar dos habitantes de Gaza. E vimos como Trump, na Escócia, basicamente deu total apoio a Netanyahu durante essa viagem. Ele disse que não vamos pressionar os israelenses. Então, enquanto esses piores que nazistas estão realizando esse holocausto, os Estados Unidos estão dizendo damos total apoio a eles. Então, quando Trump diz isso, como se pode esperar? Por que se deveria esperar que Witkoff faça algo substancialmente diferente? O presidente Trump foi questionado se a Casa Branca exerceria alguma pressão sobre Israel para aceitar um cessar-fogo. E sua resposta foi que pressionar Israel significaria aliviar a pressão sobre o Hamas, e que ele não vai fazer nada. E além disso, soma-se essa visita que Steve Witkoff decidiu fazer a Tel Aviv. E por fim, também queria acrescentar que todas essas conversas sobre um cessar-fogo, pelo menos, quero dizer, não sabemos os detalhes, mas pelo menos na medida em que a mídia está noticiando, não falam sobre a saída das FDI de Gaza. Não estão falando sobre um cessar-fogo permanente, muito menos sobre todas as questões de longa data. Mas pelo menos para começar, se for necessário reconstruir, os 2 primeiros passos deveriam ser não apenas um cessar-fogo permanente, mas também a retirada das FDI de Gaza. Em vez disso, o que eles estão dizendo é esse foco restrito na troca de reféns e prisioneiros, e essa pequena janela de 40 dias, 60 dias, e então eles estão mentindo, eles estão enrolando dia sim, dia não. 4 dias atrás, Washington disse que as negociações acabaram, que o Hamas não está aceitando a libertação dos reféns. Aí ontem, Marco Rubio disse que estamos muito perto de um cessar-fogo. E hoje ouvimos relatos sobre Steve Witkoff indo para Tel Aviv. Minha impressão pessoal é que não veremos um cessar-fogo tão cedo. Quero dizer, algumas pessoas tinham esperança. Talvez em fevereiro, claro, tinham esperança. Em março foi destruído por Israel.
Mas mesmo um mês depois, as pessoas ainda esperam que Washington possa forçar Israel a assinar um cessar-fogo. Eu acho que não haverá cessar-fogo nos próximos meses. Qual é a sua opinião sobre isso? The only thing that can bring about a ceasefire for the Israelis. A única coisa que poderia levar a um cessar-fogo é o regime israelense perceber que isso está destruindo o próprio regime e os americanos perceberem que o preço que estão pagando é alto demais. O regime israelense é corrupto demais e moralmente falido demais para realmente se importar neste momento. Eles não se importam. Quero dizer, as imagens que eles estão publicando online, atirando em crianças, mirando em pontos sensíveis em um dia e a cada dia escolhendo um lugar diferente do corpo para atirar, só mostram o quão depravados eles são. Então isso não vai trazer nenhuma mudança. A única coisa que poderia trazer mudança é se os Estados Unidos reconhecerem que isso está lhes causando muito mais danos do que previam. Caso contrário, não vejo motivo para que eles parem. Otherwise, I see no reason for them to stop. Witkoff is, as I said before, he's a Netanyahu. Witkoff é, como eu disse antes, o advogado de Netanyahu. E ele vai apoiar esse regime supremacista porque ele também é um supremacista. Ele é um monstro etno-supremacista como Netanyahu. Não há diferença entre eles. E lembre-se, o próprio Trump disse que eles não querem desistir, que se os reféns, como eles chamam, e você sabe, são em sua maioria soldados que o Hamas e a Jihad Islâmica têm, enquanto os israelenses mantêm milhares de pessoas comuns na prisão, e muitos deles nunca foram julgados. Eles têm menores de idade presos, e até mesmo muitas das pessoas que foram libertadas na troca de reféns anterior foram presas novamente. Só nos últimos 3 ou 4 dias, vários palestinos foram presos novamente. Aqueles que deveriam ser libertados com base no acordo anterior estão sendo presos novamente. Então Witkoff não está reclamando disso. Como eu disse, os Estados Unidos, e o que Trump basicamente estava dizendo, é que se não houvesse reféns, eles invadiriam Gaza mais rapidamente. Portanto, o objetivo é exterminar o povo palestino. Eles só querem pegar esses cerca de 20 reféns ou prisioneiros e então fazer isso. Mas é interessante como Trump se importa com 20 reféns e está disposto a deixar centenas de milhares de pessoas passarem fome e matar centenas de milhares de pessoas por causa desses 20. Isso só mostra o quão racista, quão feio e quão moralmente falido é o Ocidente coletivo. Eu, como você sabe, sempre fui um crítico dos Estados Unidos. Sempre acreditei que os Estados Unidos têm sido uma força do mal neste planeta. Mas o que estou vendo hoje vai além do que eu imaginava que os americanos estariam dispostos a fazer diante dos olhos do mundo. Se você tivesse me dito há alguns anos que o genocídio em Gaza chegaria a esse ponto, eu teria dito que isso era altamente improvável, porque não importa o quão sinistra seja a liderança em Washington, não importa o quão sinistros sejam os jornalistas da grande mídia ocidental, não importa o quão sinistros sejam os diplomatas ocidentais ao encobrir os crimes de seus regimes, em particular nos Estados Unidos, os crimes dos próprios Estados Unidos, não importa o quão sinistros eles sejam, eles não iriam tão longe. Deixar crianças morrerem de fome diante das câmeras para o resto do mundo ver. Mas aqui estamos nós. Só para colocar os 20 reféns em perspectiva, de 15 a 22 pessoas foram mortas a tiros nos pontos de distribuição de ajuda alimentar desde o amanhecer de hoje. E isso acontece depois de, aparentemente, termos uma pausa de 10 horas nos tiroteios, porque esses caminhões de alimentos precisam ser deslocados. Então, em um único dia, só nos pontos de ajuda alimentar, houve tiroteios. E há a expectativa de mais 40 vítimas adicionais ao longo da noite. Só para colocar isso em perspectiva, ou de outra forma que podemos pensar, cerca de 800 civis foram mortos pelo Hamas, em comparação com mais de 1.000 mortos a tiros nos próprios pontos de distribuição de alimentos. E veja, 800 civis não foram mortos pelo Hamas.
Os números já foram divulgados. Yes, we don't know. Yeah, yeah. Sim, nós não sabemos. Mas vamos supor, ainda que não haja militares israelenses matando o seu próprio povo, quero dizer, mesmo que esse seja o caso. I mean, even if that's the That's case. right, with Yeah, which is- helicopter gunships and Right. tanks and Isso mesmo, com helicópteros de combate, tanques e tudo mais. Então, o que o Hamas e a resistência fizeram basicamente no dia 7 de outubro foi uma resposta a 76 anos de genocídio e limpeza étnica, mas foi direcionado principalmente ao setor militar. E claro, o regime israelense se gaba de que todos fazem parte do exército, mas de qualquer forma, eles estavam dançando, não quero voltar à história novamente, mas eles estavam dançando ao lado do muro do apartheid e ao lado do campo de extermínio. O regime israelense não tem legitimidade moral, e os Estados Unidos e a mídia ocidental justificam isso. O que eles estão fazendo, basicamente, é tentar culpar a vítima, e eles vão continuar, como já discutimos antes. And they will continue, we've been discussing this before. They will continue to use October the 7th. Eles vão continuar usando o 7 de outubro até que o último palestino esteja morto. Eles vão matar, estão dispostos a matar milhões e depois continuarão usando o 7 de outubro. Não há dúvida, nós sabemos disso. Já se passaram 2 anos. Não dá para dizer que é uma piada. É nojento e vergonhoso. E mesmo agora, quando você olha para algumas dessas pessoas que estão começando a ficar preocupadas porque muitos desses elites no Ocidente agora estão falando sobre fome, e até o próprio Trump, porque estão preocupados com sua imagem, porque pessoas ao redor do mundo estão vendo essas crianças famintas, ainda assim eles precisam mencionar o 7 de outubro, sabe o quão ultrajante foi primeiro, e só então falam cautelosamente sobre o genocídio em Gaza. É assim que eles são racistas, que eles são cruéis. This is how racist, how ugly they are, and it's clear as day. It's clear as day that E está claro como o dia. Está claro como o dia que o regime israelense, desde o início, tinha a intenção de fazer isso. A única coisa que me surpreende é o fato de que nós, americanos, permitimos que chegasse a um ponto em que o mundo vê crianças passando fome. Isso eu não esperava que acontecesse. Caso contrário, quero dizer, os números... Tenho certeza de que há centenas de milhares de crianças mutiladas para sempre. As que estão passando fome nunca vão se recuperar totalmente. Algumas delas nunca vão se recuperar. Muitas vão morrer, dependendo de quanto tempo isso continuar, e muitas perderam membros. Há poucos dias, vimos um vídeo de uma criança, sabe, logo depois de perder um membro. E então o Twitter, claro, deletou a filmagem porque eles precisam ter cuidado com a imagem do regime israelense. The image of the Israeli regime. So you have, it's not just the dead, it's not just the 400,000 Então não se trata apenas dos mortos, não se trata apenas das mais de 40 mil pessoas que foram massacradas. É o restante do povo palestino que foi mutilado para o resto da vida. E além disso, a limpeza étnica na Cisjordânia tem acelerado e é incomparável ao que vimos em anos anteriores. Agora eles estão tomando terras e territórios, espancando e matando pessoas diariamente. E você não vê nenhum político ocidental, o embaixador alemão em Tel Aviv, ou talvez ele tenha ido a Al-Quds ou Jerusalém, os britânicos e os franceses, nenhum deles está condenando isso. Nenhum deles está condenando a limpeza étnica na Cisjordânia. O que isso tem a ver com o dia 7 de outubro? Isso só mostra que o Ocidente coletivo é uma força sinistra. A OTAN é uma força sinistra. Eles são o maior mal do nosso tempo. The West Bank is being turned into a grave. A Cisjordânia está sendo transformada, efetivamente, em um túmulo. E até certo ponto, Smotrich, que foi feito o czar da Cisjordânia ocupada, gosta do foco em Gaza, porque assim podem silenciosamente realizar uma limpeza étnica na Cisjordânia ocupada. Na verdade, o Knesset israelense, recentemente, ou por ordem judicial, não tenho certeza sobre a legalidade, legalizou, ordenou a construção de mais 3.100 edifícios no principal assentamento de Ma'ale Adumim, que é o centro de um enorme assentamento que separa os cantões de Jericó, do Vale do Jordão e de Jerusalém Oriental. E sim, eles estão roubando gado, destruindo plantações, destruindo painéis solares, atirando em pessoas. Eles estão acompanhados por soldados. Frequentemente acompanhado por soldados. E agora eles estão dizendo que, quando matam pessoas, não vão para a cadeia.
E então os palestinos que foram testemunhas do assassinato acabam indo para a cadeia. They go to jail. They are arrested. Yes. Eles foram presos, sim. Eu queria mudar o foco para o Irã e para algo que sinto que não foi muito abordado na grande mídia, mas achei interessante. Queria receber uma atualização e entender com você o que isso significa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagheri, disse, acho que foi na segunda ou terça-feira, que a AIEA, o inspetor de armas da ONU, visitaria Teherã. E só para contextualizar os espectadores, a AIEA foi proibida por uma lei assinada pelo presidente iraniano e aprovada como projeto de lei no parlamento. By the Iranian president and passed in the bill in the parliament, and there is a clause that says that if E há uma cláusula que diz que se eles tiverem que vir fazer inspeções, isso precisa ser encaminhado ao Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teherã. Agora, Ismail Bagheri disse que eles viriam, mas não iriam aos locais, nem inspecionariam nada, apenas viriam para uma discussão. Mas eu estava me perguntando o que isso significa, porque houve muita insatisfação em relação à AIEA após aquela escalada. Então fiquei curioso, qual é a sua leitura do que está acontecendo? O que isso sinaliza? Só para acrescentar mais um ponto, o Ministério das Relações Exteriores também disse que, embora as conversas tenham sido canceladas com os Estados Unidos, eles ainda estão abertos a conversar com os Estados Unidos se houver qualquer possibilidade disso. Qual é a sua leitura do que está acontecendo? What's your reading of what's going on? Well, a couple of things. One is that I'm always fascinated how Bem, the West algumas tries coisas. to depict it Uma delas é que sempre me fascina como no Ocidente tentam retratar o Irã como uma espécie de ditadura, mas ao mesmo tempo reconhecem que há debates acontecendo no Irã sobre algumas das questões mais fundamentais. Agora, minha opinião sobre o que acontece entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica e entre o Irã e os Estados Unidos é que os iranianos estão sendo flexíveis. Os iranianos estão mostrando à comunidade internacional que eles não são o problema. Se eles não se envolverem de uma forma ou de outra, então a Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma ferramenta do Ocidente, você sabe, o chefe dessa agência é uma ferramenta. The head of that agency is a tool. He has no independence and he is Ele não tem independência e está basicamente implicado no assassinato de iranianos ao divulgar declarações enganosas para ajudar a justificar a agressão do regime israelense contra o Irã e a agressão dos estaúnas contra o Irã. Todo mundo sabe disso. Não há dúvida sobre o papel que ele desempenha. E o Wikileaks mostra isso. Amano, seu antecessor, quando queria se tornar chefe da organização, disse aos americanos: "Olha, se vocês votarem em mim, me colocarem no poder, estarei com vocês em todas as questões-chave." Ele disse isso em conversas privadas. Isso foi vazado pelo Wikileaks. Seus telespectadores podem procurar isso enquanto assistem ao programa. O mesmo vale para o atual chefe. Então, os iranianos sabem quem ele é e qual papel ele está desempenhando. Mas, ao mesmo tempo, os iranianos não querem dar uma desculpa para os americanos ou para o Ocidente, ou para a mídia ocidental, que apoia esse holocausto em Gaza. E isso mostra o quanto a mídia ocidental é submissa ao poder. O Irã não quer que eles tenham, digamos, essa arma de propaganda em suas mãos, onde poderiam dizer que os iranianos não estavam dispostos a dialogar, e que, se os iranianos estivessem dispostos a dialogar, talvez houvesse uma solução. O mesmo vale para os Estados Unidos. Então deixe-me dar um exemplo. Quando Trump chegou ao poder, ele enviou uma mensagem insultuosa aos iranianos, e os iranianos o ignoraram. Depois, mais tarde, os iranianos concordaram, não com as negociações diretas que ele exigia, mas com negociações indiretas. Então ele queria que as negociações fossem realizadas em um lugar, e os iranianos disseram não, que tinham que ser realizadas em Omã, ou com os omanitas como mediadores, aqueles que mediam. E os americanos tiveram que aceitar isso. Levou algumas semanas até que aceitassem a proposta iraniana, mas ficaram em uma situação difícil porque, se não aceitassem, seriam vistos de forma negativa. Então tiveram que aceitar as condições do Irã.
E por fim, quando as negociações estavam acontecendo, os Estados Unidos estavam planejando realizar um ataque ao Irã. Was planning to carry out an attack on Iran. This hurt the United States both globally. Isso prejudicou os Estados Unidos, tanto globalmente quanto no Irã, porque a opinião pública ao redor do mundo e dentro do Irã via o lado iraniano como negociando de boa fé, enquanto o lado americano era enganoso e desonesto desde o início. Portanto, isso ajudou o Irã durante a guerra a mobilizar a opinião pública tanto internamente quanto no exterior. Para os oficiais ou inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica irem a Teherã para negociar, realmente não é diferente de negociar em um terceiro país ou em Viena. Não há diferença. Eles não vão ver nenhuma das instalações, mas isso mostra que o Irã está disposto a dialogar, e mesmo que eles não vejam nenhum local, terão chegado a Teherã. Então, acho que é uma jogada inteligente. Isso não viola a lei. Não acho que haja necessidade de o Conselho Supremo de Segurança Nacional dar qualquer permissão a esse respeito, porque eles não vão inspecionar nenhum local, embora eu não saiba os detalhes. Mas, novamente, é como negociar com os americanos. Não acho que os iranianos vão ser... Tenho absoluta certeza de que os iranianos não vão ser flexíveis quanto ao enriquecimento nuclear. Isso está fora de questão. E goste Trump ou não, o Irã vai enriquecer urânio. A única diferença agora, na minha opinião, é que o Irã está em uma posição mais forte, porque primeiro venceu a guerra, não há dúvida quanto a isso. Segundo, o Irã agora tem ambiguidade nuclear, graças aos americanos. Isso é obra do Trump. Por causa do Trump, o Irã expulsou a IAEA. Agora eles não sabem mais o que está acontecendo. E então os iranianos vão deixar isso de lado. E se o Ocidente for além, o Irã vai sair do TNP. Se pressionarem muito, o Irã vai abandonar o TNP completamente, e aí eles vão achar ainda mais difícil. Para os iranianos, não é nada difícil enriquecer urânio. Todas essas novas centrífugas são iranianas. A tecnologia é iraniana. A infraestrutura industrial para construí-las é iraniana. Os cientistas são iranianos. E eles podem fazer isso em qualquer lugar. Não precisam de muito espaço. Podem encontrar um lugar para enriquecer urânio ainda mais. Então acho que os americanos cometeram um erro catastrófico. O regime sionista, claro, é tolo e ignorante demais para reconhecer o que é um erro. Eles estão tão cegos pela própria maldade. Mas acho que os iranianos estão em uma posição de comando aqui. But I think the Iranians are in a commanding position here. I wanted to have your response on one line of... Eu gostaria de ouvir sua resposta a uma linha de análise que alguns especialistas estão apresentando. Eles dizem que os americanos estavam relutantes até mesmo em bombardear o Irã. A tese é que a principal política na Ásia Ocidental é firmar algo como os Acordos de Abraão e até incluir agora a Síria e, se possível, o Líbano. Tudo isso com o objetivo final de conter a China. Haveria algum tipo de componente comercial, de investimento, econômico de o Estado nisso. E nervios Irã está envolvido. Nis etas testem. A humanidade burger tem Irã que metam. Picking up a fight with Iran is a distraction. So even if Iran would be in that fold of... Então, mesmo que o Irã estivesse alinhado com a China e a Rússia, alguns segmentos da elite dominante americana acham que arrumar uma briga com o Irã é uma distração do nosso confronto principal contra a China. Agora, é claro, existe o lobby sionista e tudo mais que continua prolongando essa situação. Essa é uma linha de análise. E essa linha de análise diz que pode haver alguns sinais que os americanos estão enviando aos iranianos de que talvez não queiramos entrar em conflito. Vamos negociar, sentar à mesa e fechar um acordo. O que você pensa sobre isso? What are your thoughts about this? Well, there's no doubt that the Russians and the Chinese need Bem, não há dúvida de que russos e chineses precisam de um Irã forte, assim como o Irã precisa de uma Rússia e uma China fortes. Os três países precisam que os outros dois sejam fortes, porque qualquer sucesso do regime em Washington só incentiva mais agressão. É assim que os Estados Unidos e o Ocidente se comportam. Mas toda essa política é, na verdade, muito perigosa para a hegemonia ocidental na região,
Porque não só os Estados Unidos estão em declínio, não só estão sobrecarregados, não só são desprezados em todo o mundo, mas a indignação que estamos vendo na região está atingindo um nível muito perigoso para esses próximos. Lembre-se, exceto pela Turquia, que tem eleições, todos esses são regimes ditatoriais. Nenhum desses regimes reflete a vontade do povo. All of these are dictatorships. None of these regimes reflect the will of the people. And Erdogan, of course, he manipulates the people. E Erdogan, claro, manipula o povo. Ele é um aliado da OTAN. Ele está no campo americano. Ele fez mais pelo regime israelense nos últimos 2 anos do que qualquer outro líder nesta região. Ele ajudou. Eles têm trabalhado em paralelo para enfraquecer a resistência. Erdogan quer sua fatia do bolo. Ele quer seu mini Império Otomano no norte do Líbano, grande parte do norte da Síria, norte do Iraque e no Cáucaso. E ele não se importa nem um pouco com o povo palestino. O problema dele, claro, é a fronteira entre o regime israelense Grande Israel e a Turquia. E vimos como, ao trazer a Al-Qaeda e o ISIS ao poder na Síria, desde que isso aconteceu, ele tem tentado construir pontes entre a Al-Qaeda, o Al-Sham e Netanyahu. E vemos como Netanyahu sempre teve a vantagem, mesmo que a Shara diga, nosso único inimigo é o Irã e o Hezbollah. Ele continua dizendo isso para Netanyahu, mandando mensagens para mostrar, olha, somos amigos, mesmo tendo se submetido, mesmo tendo negociado repetidas vezes. Mas vimos como os israelenses atacaram a Al-Qaeda e o ISIS quando eles se aproximaram das regiões da fronteira sul, perto da Palestina. E não houve nenhum mal-entendido. Aliás, isso é tudo bobagem. Eles estavam negociando em detalhes. Basicamente, queriam ensinar a Jolani e seu grupo uma lição. Quem manda, quem obedece e quem é o mestre. E Erdogan não fez nada a respeito, porque Erdogan não vai confrontar o regime israelense. Ele faz parte da OTAN. Ele está no campo de Trump. He is a part of NATO. He is in Trump's camp. Everything is clear now. Agora tudo está claro. Não há ambiguidade sobre quem apoia o povo palestino e quem não apoia. Aqueles que só querem fechar os olhos e fingir o contrário estão no próprio campo deles. Mas fora isso, esses regimes em toda a região estão no campo ocidental. Mas o problema é que as imagens que estamos vendo, especialmente nas últimas semanas em Gaza, estão criando um novo nível de fúria. E essa fúria pode sair do controle. E imagine se isso sair do controle em apenas um desses países. O que isso poderia significar para os Estados Unidos nesta região? Poderia ser catastrófico. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Até agora, não vimos uma explosão. Mas o que vimos durante a chamada Primavera Árabe, ou despertar, foi completamente inesperado. Pode haver uma Primavera Árabe, ao contrário agora. Quer dizer, a Primavera Árabe foi, na verdade, um inverno árabe. Mas quem sabe, talvez haja uma verdadeira Primavera Árabe. Bem, pode ser outro inverno árabe, ou um árabe, pode ser qualquer coisa. Mas a questão é que o caos não beneficiaria necessariamente os Estados Unidos em declínio. Eles querem controle, e o caos não favorece o controle. Então sim, você está absolutamente correto ao dizer que, no fim das contas, os Estados Unidos, seu foco está na China, e eles veem o Irã e a Rússia como distrações. Mas o problema é que os Estados Unidos, a hostilidade em relação à Rússia e ao Irã, e o apoio ao etnossupremacismo e ao racismo na Palestina distorcem suas mentes. Isso prejudica a capacidade deles de raciocinar e pensar objetivamente. E, portanto, eles estão presos em 2 catástrofes. Eu não posso chamar o que está acontecendo em Gaza de guerra. Não é uma guerra. I can't call this what's happening in Gaza a war. It's not a war. They're carrying out a Holocaust in Gaza. Eles estão realizando um holocausto em Gaza e perdendo uma guerra catastrófica na Ucrânia por causa de sua incapacidade de pensar e agir objetivamente. Nós sempre, você como indiano, eu como iraniano, sabemos disso muito bem. Historicamente, esses estudiosos e historiadores ocidentais gostavam de dizer que os orientais são emocionais e o ocidente racional. Mas o que temos visto é um ocidente extremamente irracional, que está se tornando ainda mais irracional. E isso está derrubando o império mais rápido do que nunca.
E os chineses estão jogando de forma inteligente. Moralmente falando, eu gostaria que os chineses fossem mais assertivos, muito mais assertivos em relação à Palestina. Mas além disso, os chineses não estão se envolvendo em guerras. Eles estão tentando resolver seus próprios problemas em casa. Estão lidando com uma guerra econômica que os americanos estão promovendo. Mas o que os americanos estão fazendo? Eles estão travando guerra contra seus próprios aliados. Estão até mesmo colocando os europeus de joelhos, os canadenses de joelhos. Amanhã, os mexicanos de joelhos. Vimos o que fizeram com os japoneses. Eles são completamente implacáveis. E, ao mesmo tempo, estão travando várias guerras e promovendo genocídio. A marca América está morta. Os Estados Unidos se sobrecarregaram militarmente, financeiramente e politicamente. Então, quem está em vantagem? A China ou os Estados Unidos? Daqui a 2 anos, quem estará em uma posição mais forte? A China ou os Estados Unidos? Acho que está claro como o dia. Eu acho que a China também está saindo daquela posição anterior de total não interferência. E acredito que isso é parte do motivo pelo qual eles estão levando seu tempo. Quero dizer, claro, a fase anterior, logo após 1949, foi quando a China teve uma política extremamente ativa em relações internacionais. Sua participação na Coreia, sua participação no Vietnã, sua participação indireta em vários movimentos de libertação africanos. Mas então, durante o período de reformas e pós-Mao, o pêndulo meio que foi para o outro extremo. E isso não foi necessariamente ruim. E acho que isso explica parte do motivo pelo qual, na recente cúpula de Haia, eles estavam lá como representantes, mas não assinaram aquele documento, que basicamente propunha sanções reais contra Israel. E muitas pessoas da esquerda, em particular, ficaram indignadas com isso, porque esperavam que a China fizesse mais, já que a China é um grande parceiro comercial de Israel. Mas acho que os chineses estão lentamente reestruturando suas relações exteriores. E não acho que isso seja necessariamente ruim em geral, embora a Palestina seja um caso tão extremo em que realmente acho que a China deveria fazer mais. Se eu puder encerrar com uma última pergunta. Você mencionou Aliyev no Azerbaijão, e eles não estão apenas enviando petróleo, mas seus territórios foram usados principalmente para lançar aquelas rodadas iniciais de ataques ao norte do Irã, assim como o ataque em teia de aranha contra a Rússia. E seria justo dizer que Aliyev se tornou um fantoche tanto de Tel Aviv quanto da Turquia, e efetivamente o Cáucaso do Sul está sendo puxado para esse jogo de xadrez ocidental, por assim dizer. Eu me pergunto, qual seria a resposta iraniana? Os iranianos devem estar extremamente enfurecidos com o que aconteceu, assim como os russos. E se eu puder acrescentar, mesmo que os indianos não estejam enfurecidos, eles têm interesse em que o corredor de Zangezur não saia da influência do Irã por causa do porto de Chabahar, que tem uma ligação ao norte com essa região. E há uma espécie de reestruturação maior acontecendo na Índia. Quero dizer, ainda é um pouco cedo para afirmar, mas posso dizer que os avanços recentes com a China, do lado indiano, eu simplesmente não imaginava. Quero dizer, acompanho a China de perto. Também acompanho a Índia, mas não esperava que as relações fossem normalizadas tão rapidamente, especialmente apenas um mês após aquela escalada entre Índia e Paquistão, em que o lado chinês ajudou o Paquistão de forma muito direta. Acho que parte do motivo é a forma como os Estados Unidos estão pressionando a Índia. E agora mesmo, enquanto falamos, surgiram relatos de que os indianos foram forçados a aceitar uma tarifa de 26%, enquanto esperavam algo muito menor. E a Índia realmente tem motivos para impor tarifas mais altas contra os Estados Unidos, porque eles querem inundar nosso mercado com produtos agrícolas altamente subsidiados e mecanizados. E a Índia abriga a maior população pobre do mundo. Nós realmente precisamos dessas proteções, mas os americanos querem inundar nosso mercado com seus produtos agrícolas e nos pressionar a comprar mais armas.
Então acho que há uma percepção dentro da administração indiana de que não é justo arrumar briga com a China só porque os americanos prometeram muito. Eles participaram, talvez erroneamente, desse tipo de aliança militar na região do Indo-Pacífico, sendo o AUKUS o principal exemplo. Ainda é cedo para dizer, mas acredito que pode haver algum tipo de reavaliação dentro da administração indiana. E quem sabe, daqui a 4 anos, se os nacionalistas hindus perderem as eleições, as coisas podem ser completamente diferentes. Mas, por favor, comente sobre como os iranianos estão vendo o Azerbaijão. How Iranians are looking at Azerbaijan. Yes, you're right. I mean, the Americans are being ruthless across the board. Sim, você está certo. Quero dizer, os americanos estão sendo implacáveis em todos os aspectos. E a Índia supostamente é um país que os Estados Unidos dizem querer cultivar. No entanto, até mesmo a linguagem que Trump usa é insultuosa. A maneira como ele se comporta online é insultuosa. Mas deixando isso de lado, os iranianos são muito pacientes. E isso faz com que alguns dos apoiadores do Irã ao redor do mundo e na região, e hoje em dia são muitos, fiquem impacientes. O Irã se tornou muito popular muito rapidamente nos últimos 22 meses, mas especialmente nos últimos meses e em particular nas últimas semanas. Há muitas pessoas demonstrando impaciência, mas os iranianos são muito pacientes. They're very patient. And Aliyev, E Aliyev e Erdogan, eles calcularam mal. Eles são aliados de Netanyahu, não há dúvida sobre isso. E como vimos no caso da Síria e de Ashura, eles têm tentado construir pontes entre a Al-Qaeda, o regime da Al-Qaeda e o regime israelense. E claro, Erdogan não fez nada para apoiar os palestinos, a resistência ou qualquer coisa do tipo. Mas o que aconteceu nas últimas semanas foi que os turcos, o governo turco, o regime de Erdogan, estavam dizendo à Armênia: olha, os iranianos estão acabados. Então vocês têm que fazer um acordo. Vocês têm que basicamente abrir mão da sua soberania. E a Armênia provavelmente está cometendo suicídio, achando que o Ocidente, sim, se fizesse isso, seria suicídio. Porque o que Erdogan, Aliyev, Netanyahu e a Casa Branca querem é cortar o elo entre a Armênia e o Irã, tanto para separar o Irã da Rússia, quanto para separar o Irã do Mar Vermelho, do Mar Negro e da Geórgia. Mas também, basicamente, para colocar a Armênia de joelhos e ajudar a cercar a Rússia, porque a Armênia ficaria cercada pela Geórgia, que é fraca e vulnerável ao Ocidente, pela Turquia, que tem um histórico horrível com a Armênia, e pelo Azerbaijão. Preciso destacar algo aqui. No passado, quando a Armênia era forte e tomou o território azeri, o Irã apoiou o Azerbaijão. E algo que seus espectadores talvez não saibam, ou provavelmente não saibam, é que há imagens de... Eu tuitei isso algumas vezes há alguns anos, há imagens disso, que o Irã realmente treinou tropas azeris para retomar seu território. Isso foi há mais de 30 anos. Porque, goste você ou não, existem fronteiras reconhecidas internacionalmente, e os armênios foram lá e tomaram um território que era ilegal. Então os iranianos apoiaram o Azerbaijão. Mas o que aconteceu foi que os americanos ameaçaram Aliyev e disseram: expulse os iranianos. E ele fez isso. E assim, por 30 anos o governo armênio manteve o controle daquele território, porque Aliyev foi obediente aos Estados Unidos. E só recentemente, com a ajuda do regime israelense, dos americanos e de Aliyev, vimos a maré virar. Agora é o contrário. E os iranianos estão dizendo: não permitiremos que a República do Azerbaijão, os Estados Unidos ou qualquer outro feche o caminho entre o Irã e a Armênia, Irã e Geórgia, Irã e Rússia, ou Irã e o Mar Negro. E se isso acontecer, o Irã entrará em guerra. O Irã tomará esse território. Não permitirá que a soberania armênia seja violada. Concorde a Armênia com isso ou não. Até agora, os armênios dizem que não vão ceder, porque houve pressão sobre o governo armênio. Eles disseram: olha, Israel está destruindo o Irã. Mas Aliyev e Erdogan apostaram no cavalo errado. Apostaram no regime israelense. E perderam. Agora o Irã está mais forte do que antes, e a Armênia se sente mais confiante em sua posição.
Mas se a Armênia concordar com algo que signifique algum tipo de mudança na fronteira iraniana, isso será inaceitável para o Irã. Means there's going to be some sort of change on the Iranian border, it will be unacceptable to Iran. Iran will intervene. There's no doubt about that. O Irã vai intervir. Armenia, for Não há Iran, dúvida quanto a isso. Armenian border, Para o Irã, as fronteiras da Armênia são uma linha vermelha. Se os armênios quiserem ter uma rodovia entre o Azerbaijão, a República do Azerbaijão e a Turquia, o Irã não se importa. Mas se houver tropas americanas ou de qualquer outro país ali presentes, impedindo ou controlando o tráfego iraniano, isso significa que a soberania armênia foi minada. Iranian traffic, Essa será a linha vermelha. Então, uma rodovia, ninguém se importa. O Iraque está desenvolvendo seu próprio corredor norte-sul, do Golfo Pérsico até a Turquia e potencialmente até a Síria. O Irã não vai reclamar disso. Ele tem o direito de fazê-lo. Então, talvez amanhã, mercadorias que hoje vão do Irã para o Iraque e para a Síria, ou você sabe, a Síria agora, é claro, está em ruínas, mas para a Turquia, agora possam ir diretamente do Iraque para a Turquia ou do Iraque para o Mediterrâneo. they can go directly from Iraq to Turkey or from Iraq to the Mediterranean. Sure, Iran would like it to go through Iranian territory. Claro, o Irã gostaria que passasse por território iraniano. Mas se o Iraque tem todo o direito de ter seu próprio corredor, não podemos intervir. A Armênia, se chegar a algum tipo de acordo com o Azerbaijão e a Turquia para ter algum tipo de corredor, ou para que as duas partes do Azerbaijão tenham ligação através da Armênia, por meio de alguma rodovia controlada pelo governo armênio, isso não é um problema para o Irã. Mas se novamente, estou enfatizando isso pela terceira vez porque há muita conversa online sobre isso, se a soberania armênia for de alguma forma minada, essa é uma linha vermelha que foi cruzada. Isso não será tolerado. E acho que, após a guerra com o regime israelense, Aliyev provavelmente levará isso mais a sério. Aliyev will take this probably more seriously, I hope. And of course, he's in a lot of trouble with the Russians already. Anyway, E claro, ele já está com muitos problemas com os russos. De qualquer forma, me disseram, e não sei o quanto isso é verdade, mas me disseram que os russos bombardearam duas refinarias na Ucrânia, que estavam de fato usando o petróleo da República do Azerbaijão e que pertenciam a Aliyev. E a terceira, acho que também ficava na Ucrânia, em Odessa, essa também foi bombardeada pelos russos. E a refinaria de Odessa, me disseram, era para exportar parte do petróleo para Israel. Então, não sei o quanto isso é verdade, mas a fonte que me contou isso é uma pessoa bastante confiável. Mas de qualquer forma, está claro que os russos e Aliyev têm problemas. Portanto, Aliyev deveria olhar o mapa e reconhecer que não está em uma posição de comando. Recognize that he is not in a commanding position. Yeah, I guess Armenia confuses me much more because Acho que a Armênia me confunde muito mais, porque sabe que a Turquia apoiaria o Azerbaijão de forma muito mais contundente. Quero dizer, foi isso que eles fizeram durante os confrontos em Nagorno-Karabakh. E eu não sei no que a Armênia está confiando. I don't know when it's Armenia is relying on Well, it's whom. not just Turkey. It's not. Look, it's an alliance. Não é só a Turquia, não é. Veja, é uma aliança. As pessoas precisam entender isso. Aliyev, Erdogan, Netanyahu e a Casa Branca, eles são aliados. Então jogue a retórica pela janela. De vez em quando, Erdogan diz algo desagradável sobre Netanyahu. Erdogan, até este momento, não fez nada para prejudicar o regime israelense. Erdogan, till this moment, has done nothing to hurt the Israeli regime. Yeah, The no, oil goes. I was coming to Eu ia that, chegar nesse and my ponto. point was that it O que must quero be the dizer é que United deve ser os States, Estados Unidos que estão desempenhando o papel principal em trazer Pashinyan para o seu lado. Mas acho que ele deve se lembrar da Geórgia, porque a Geórgia achou que o Ocidente viria em seu apoio. Em 2008 aconteceu, e ninguém veio em seu apoio. Ninguém pôde vir em seu apoio. No one couldn't come No to one. its support. And this is something that Aliyev has to understand. That if E isso é algo que Aliyev precisa entender. Se houver conflito, o que os americanos vão fazer por ele? A Geórgia foi invadida. Foi ridículo o que aconteceu. E vimos o presidente mastigando a própria gravata ao vivo na televisão. Sua estupidez ao provocar os russos levou à tomada de partes da Geórgia pelos russos, e ele só tinha a si mesmo para culpar. Então sim, Aliyev não está em uma posição forte, mas a força motriz é, sem dúvida, os Estados Unidos, porque eles querem seu corredor alternativo.
Mas eles também, em prol do regime israelense, querem cercar o Irã, porque o Irã é o jogador mais importante e o aliado mais importante na aliança do eixo da resistência. Então os Estados Unidos querem um corredor para minar a iniciativa do Cinturão e Rota e querem cercar o Irã. E claro, os europeus são seus capachos, como vimos eles se submeterem há apenas alguns dias. Quero dizer, o acordo comercial entre a Europa e os Estados Unidos foi a capitulação mais extraordinária que já vi desde a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses se renderam aos Estados Unidos. Im Terhalt dos europeus é extremamente insatisfeitos com isso. Claro. E eu não sei se isso realmente vai acontecer, porque isso vai derrubar governos europeus. Vai ser devastador. Veja, os europeus cortaram os laços com os russos. Acabou a energia barata. Durante as negociações nucleares com os iranianos, eu estava em Viena naquela época. Eu dizia aos europeus em conversas privadas: olha, vocês estão em apuros, estão em guerra com os russos. Cortaram seus vínculos econômicos. Não tem mais petróleo e gás russos. Vocês precisam do nosso petróleo e gás. Façam um acordo, o inverno está chegando e esse inverno vai durar muitos anos. Mas eles, por serem fracos e não pressionarem os americanos a fazerem nada que os americanos não quisessem, chegaram à fase final. Mas o Biden disse não, e os europeus ficaram sem a energia iraniana. Então os europeus não têm energia iraniana, nem energia russa. Agora eles estão completamente dependentes da energia americana, que vai ser muito cara. Muito cara. O gás americano vai ser muito caro. Isso significa que a desindustrialização vai continuar, porque já vem acontecendo há 3 anos e meio, especialmente na Alemanha e em países semelhantes do norte. Então isso vai fazer com que a economia europeia decline. E aí você vai ter importações dos Estados Unidos que vão devastar a agricultura, vão devastar a indústria. Para onde a Europa vai? E o que vai acontecer com as pessoas comuns? E como as pessoas comuns vão reagir a tudo isso? Sim, quero dizer, a grande estratégia econômica dos americanos em relação aos seus aliados é inundar os mercados desses aliados com produtos agrícolas altamente subsidiados e mecanizados, forçá-los a comprar sua energia e depois obrigá-los a adquirir contratos de armas com entregas muito ineficazes e atrasadas. E isso aconteceu com o Japão. Isso aconteceu com a Coreia do Sul. E isso aconteceu com a Europa. A Índia se recusou a fazer isso, em certa medida. E por isso, as tarifas são mais altas para a Índia. Bem, o que foi mesmo que o Kissinger disse uma vez? O que foi? Foi ser inimigo dos Estados Unidos. Ser inimigo de Banks, bem mais estranho. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Eu prometi meia hora, mas acabou se estendendo muito mais. Não enganei você, mas a conversa ficou tão interessante como costuma acontecer. Muito obrigado pelo seu tempo e boa noite. É um grande prazer. Obrigado. Tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.